Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo classe VIP hoje, lição número 11. Uau! O tempo passa, o tempo voa, e nem a poupança Bamerindos continua numa boa. E nem a poupança Bamerindos continua numa boa. Nosso objetivo aqui é estudar as lições apresentadas no livro de João. A gente está seguindo aqui, ó, esse livrinho aqui, chamado de Escola Sabatina. Muito bem, semana passada falamos dos últimos dias, e você sabe que os últimos dias são últimos dias mesmo. Último tempo para viver na Terra. Lição 11. Eu falei João, mas eu cometi um equívoco. Não é o livro de João que estamos estudando. É o livro de Marcos. João será o próximo desafio. Na verdade, o João, já vou dar um spoiler aqui. João é o título do próximo trimestre. A gente estuda um trimestre, a cada trimestre a gente estuda um livro da Bíblia. Então, nesse trimestre que termina agora, em setembro, estamos vendo Marcos. No trimestre que termina em dezembro, nós vamos ler e estudar João. E por que eu tive essa ideia? Porque nós fizemos uma série aqui, graças a Deus concluímos. Eu não sei se deu 70 capítulos ou por volta de. E nós comentamos ali o livro de Lucas e o livro de João. Só que para a série não ficar muito extensa, eu não comentei Marcos nem e nem Mateus. Mas eu farei agora. Estou fazendo na lição. Depois vamos comentar João. E antes disso, antes de terminar João, porque João nós vamos começar nós vamos entrar no esqueminha de uma lição por semana. Mas o livro de Mateus, que já aconteceu, então nós vamos fazer aqui no ritmo que a gente tiver, tá bom? Se você quiser ganhar um livrinho desse, se inscreva no canal e fala, eu quero ganhar. Aí eu vou sortear, tá bom? Se não for muita gente, eu vou dar. Não é exatamente desse, mas é a lição da semana. É que esse aqui é para professor e tem uns comentários, sabe? Mas você vai ganhar uma lição de aluno, pode ser? Se você fizer questão dessa aqui de professor, a gente dá um jeito também. Mas aí eu não vou prometer para todos. Vou prometer só para aqueles que... Vou fazer um sorteio entre os interessados, tá bom? Agora, quem não se importar com a lição de aluno, eu vou mandar uma lição para cada um de aluno. Se você morar aqui na minha cidade, você vai ganhar gratuitamente. A gente marca um local para entregar. E se você morar em outro lugar do país, é só você pagar a despesa do correio que a gente manda também. Ou eu te dou o endereço da editora que está vendendo a lição. Aqui não tá, né? É aqui, ó. CPB, Casa Publicadora Brasileira. Lá você pode ter esse e outros maravilhosos livros sobre religião, saúde, esporte, etc, etc, etc. O título da lição é Levado e Julgado. Quem será que foi levado e julgado? Jesus, né? O verso para encucar. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, ele
Ele fazia sempre a vontade de Deus, mesmo quando ele não queria. Ninguém quer morrer. Jesus também não queria morrer na cruz. Ele falou: passa de mim, Senhor, isso, mas que se faça a sua vontade, não a minha. Amém? Faça o que Deus te pede, porque Deus nem sempre pede o que nós queremos, mas Ele pede o que nós precisamos, tá bom? Leitura do dia sábado, 7 de setembro. A propósito, ontem foi o 7 de setembro, o dia da independência, o dia da liberdade. E nós estamos vivendo numa época de pouca liberdade. Vamos orar ao Senhor do céu que tenhamos liberdade. Bom dia. Bom dia, cavaleiro. Vá com Deus. Amém. Os capítulos 14 a 16 de Marcos são conhecidos como narrativa da paixão, porque descrevem o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Conforme observado na lição anterior, na lição 9, aliás, os últimos 6 capítulos de Marcos cobrem apenas cerca de uma semana. A maioria dos eventos de Marcos 14 a 16, que você deve ler essa semana, ocorre entre quinta e sexta-feira da Semana da Paixão, conhecida como Sexta-feira Santa. A morte de Jesus ocorreu na sexta-feira e sua ressurreição no domingo. Sexta-feira da Paixão Sexta-feira Santa para os católicos. A lição dessa semana se concentra em Marcos 14, então leia Marcos 14. Começando com a quinta, a história em formato de sanduíche desse evangelho que liga duas ações opostas relacionadas a Jesus. Isto é, seguido pela última ceia e depois pelo conflito espiritual de Cristo no Getsemane. Ali ele foi preso e levado perante os líderes para ser julgado. A cena do julgamento está ligada à negação de Jesus por Pedro, que forma a sexta e última das histórias, em formato de sanduíche, relatadas por Marcos. Mais uma vez, ocorrem as duas ações opostas, mas, por ironia, elas transmitem a mesma verdade. Qual verdade? A verdade de Jesus, como pessoa da divindade, lutando por nós, salvando-nos, mostrando-nos o caminho, perdoando-nos. Ao longo da narrativa, dois enredos contrastantes andam de mãos dadas, em um estilo bastante cristalino. Marcos apresenta ao leitor estas tramas conflitantes, enquanto revela o triunfo de Jesus. Domingo 8 de setembro, hoje! Essa é a lição de hoje. Graças a Deus, eu vou publicar hoje. Inesquecível é o título. Qual é a relação entre as duas histórias relatadas em Marcos 14, 1 a 11? Então nós vamos ler e vamos descobrir qual é a relação. E aí você coloca nos comentários aí. Agora vem um comentário do autor. Faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. Os líderes tinham um plano e um cronograma. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. Esse meio seria surpreendente. Qual era o plano dos líderes? Eles queriam prender e matar Jesus. Essa passagem é a quinta. História em formato sanduíche. Em Marcos, veja na lição 3, já postada aqui. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com perfume precioso. Lembra? Era um nardo muito cheiroso que ela serviu a Jesus num vaso de alabastro.
Lembra aquela mulher que chegou e ungiu os pés de Jesus? Dois personagens paralelos, a gente também pode dizer duas personagens, tá? Dois personagens paralelos realizaram ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome da mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair Jesus. Mas essa mulher pode ser Maria. Judas é mencionado como um dos 12. O valor do presente dela é mencionado. O preço dele é apenas uma promessa de dinheiro. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideraram o desperdício de quase um ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. Veja. Só que o Senhor Jesus notou algo diferente nessa oferta. O Senhor, porém, a defendeu dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo, em memória dela. Seria algo inesquecível. Verdade, é inesquecível. Os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória de seu feito. É uma das poucas histórias que os 4 evangelhos contam, porque geralmente os 3 contam a mesma coisa e João conta um pouco diferente. Mas essa história João fez questão de contar. Desculpa. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de São João deixa isso explícito. Enquanto Marcos fala implicitamente... Sempre que eu sento nesse banco, eu começo a espirrar. Acho que eu tenho alergia a alguma coisa aqui. Ou a essas árvores, ou a... não sei se é o cheiro do bueiro que tem aqui. É alergia, tá bom? Desculpa. Então, enquanto o Evangelho de Marcos fala implicitamente, João deixa explicitamente que o motivo foi dinheiro. João fala, porque ele era ladrão e roubava o cofre dos discípulos. O dinheiro que era para servir os discípulos e servir aos pobres, ele metia a mão. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom, para ilustrar que 2 motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessas histórias. Em Marcos 14:16, Jesus chamou a atenção da mulher de boa, kalon em grego, que também pode ser traduzido como bela. Depois ele disse que sempre poderemos fazer o bem para os pobres, Marcos 14:17, e chamou a ação da mulher de paralelo de parte do Evangelho, que significa boa, boas novas, Marcos 14:9. Por último, em Marcos 14:11, Judas procurou uma boa ocasião para trair Jesus. Bom, belo, boa ocasião. Ele está brincando com a palavra bom. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana... Esse jogo de palavras indica a conspiração humana para destruir o Messias. Para destruir o Messias. Se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar seu Filho para a salvação da humanidade. Na verdade, essa trama feita por Judas e por aqueles conspiradores contra Deus, contra Jesus, na verdade eles estavam cumprindo um desígnio de Deus.
porque era mistério que Jesus morresse para que nós pudéssemos viver. Pergunta: como Romanos 8:28 pode explicar esses acontecimentos? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu não lembrava. Conhecia a passagem, mas não lembrava. Então, como é que a gente pode responder a pergunta como Romanos 8:28 ajuda a explicar esses acontecimentos? De modo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus estava indo para a cruz, parecia ruim. Ele falou: eu não quero, Senhor. Mas ele teve que ir. Não havia outro jeito. Então muitas vezes a gente passa por agruras aqui na terra, mas não esqueça, essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. João perdeu o pescoço, mas essa morte dele trouxe muitos à cruz, trouxe salvação a muitos. Segunda-feira, 9 de setembro, a última ceia. Leia Marcos 14:22-31 e Êxodo 24:8. Que grande significado para a fé cristã se encontra no relato de Marcos? Dá o pause e leia aí, tá bom? Marcos 14:12 observa que aquele era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado. A refeição ocorreu na quinta-feira à noite. Na última ceia, Jesus instituiu um novo serviço memorial. Era uma transição da celebração da Páscoa judaica, ligada à saída de Israel do Egito, ao estabelecimento da nação como povo da aliança de Deus. O sinal: ao selar a aliança, Moisés aspergiu o povo com o sangue dos sacrifícios e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as palavras. Êxodo 24. E Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança, o meu sangue. E esse vinho simboliza isso. É surpreendente que a ceia do Senhor instituída por Jesus, nessa ocasião, o cordeiro da ceia pascal, não seja mencionado. Isso ocorreu porque Jesus é o cordeiro. João 1:29. O pão da ceia do Senhor representa o seu corpo. A nova aliança, Jeremias 31:31-34, foi selada com o sangue de Jesus. E o cálice representa isso. O cálice de vinho representa o sangue de Jesus. Amém? Marcos 14:24. Então, nesse ínterim, Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam. Ele citou Zacarias 13:7, que se refere à espada atingindo o pastor e as ovelhas sendo dispersas. Jesus era o pastor e os seus discípulos eram as ovelhas. Por isso que hoje a gente é chamado de ovelha de Jesus. Nós somos o rebanho de Deus. Jesus é o bom pastor e nós suas ovelhas. Nós ouvimos a sua voz. Nós o seguimos. A mensagem foi dura e deprimente, mas Jesus acrescentou uma palavra de esperança, repetindo a predição de sua ressurreição. Além disso, ele disse que iria adiante dos discípulos para a Galileia. Essa predição seria mencionada pelo jovem, um anjo, no túmulo de Jesus, em Marcos 16:7. E por isso tem um peso especial nessa passagem. Mas, para os discípulos, era difícil aceitar a mensagem, especialmente no caso de Pedro, que argumentou que todos os outros poderiam abandoná-lo, mas ele não. Pedro falou: todo mundo pode te deixar, Senhor, mas eu não. E Pedro estava sendo sincero, ele estava com vontade de lutar por Jesus. Tanto é que quando ele foi preso lá
no Getsemane, Pedro pegou uma espada e arrancou a orelha do soldado que seguia, que protegia o sacerdote. Sim. Contudo, com a linguagem solene, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. A predição desempenharia um papel crucial na cena do julgamento de Jesus e da negação de Pedro. Portanto, também tem relevância nesse texto. Jesus era profeta. E Jesus disse: como o profeta disse, as ovelhas me abandonarão. E aí Jesus disse a Pedro: você vai me abandonar, Pedro, porque está escrito. Mas eu oro por ti, Pedro. O que aprendemos com as promessas que fazemos a Deus e não cumprimos? Não cumpra nada a Deus, mas uma vez cumprido, siga a risca. Pedro prometeu não abandonar Jesus. Ele não cumpriu. Se ele tivesse seguido, ainda assim a profecia do profeta estava falando que as ovelhas fogem. Mas ninguém é obrigado a pecar só porque está predito. A gente pode fugir. A Bíblia diz que vai cair fogo do céu sobre todos os humanos, parte deles. Mas não precisa cair fogo do céu sobre nós. A gente pode se esquivar. Como? Fugindo para perto de Jesus. E ainda que caia o fogo, nós ficaremos livres. Terça-feira, 10 de setembro. No Getsemane. Leia Marcos 14, 32 a 42. De que maneira Jesus orou no Getsemane? E como essa oração foi respondida? Como Jesus orou? E como que a resposta veio? Então aperta o pausa, vai lá, leia e responda. Eis o comentário do autor. Saindo de Jerusalém, onde comeram a Páscoa, Jesus e seus discípulos atravessaram o vale de Cedron até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. O nome Getsemane significa lagar de azeite, sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite ali nas proximidades. A localização exata é desconhecida, porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras durante o cerco do ano 70, que nós falamos na lição passada. Ao entrar no jardim, Jesus deixou ali seus discípulos e seguiu diante com Pedro, Tiago e João. Mas então também deixou esses 3 e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento especial sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento e à medida que o sofrimento se aproximava. Mais solitário ele ficava. Na verdade, Jesus sempre gostava das noites solitárias no monte orando. Jesus orou para que o cálice de sofrimento fosse removido dele, mas somente se fosse a vontade de Deus. Marcos 14, 36. Ele usou o termo aramaico, Abba, que Marcos traduz como pai. O termo não significa exatamente pai, como alguns sugerem. A palavra usada pelas crianças para se dirigirem ao pai era Abi. Raymond E. Brown, A Morte do Messias, Paulinas 212, volume 1, página 229. Contudo, o uso do termo Abba, pai, carrega consigo o estreito vínculo familiar que não deve ser diminuído. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Compare com a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 10.
No restante da narrativa da paixão, fica evidente que a resposta de Deus à oração de Jesus foi não. Senhor meu Pai, ó Abba, tira de mim esse cálice, afaste-se de mim a cruz, mas seja feita a tua vontade, Pai. Jesus disse não. Ele não removeria o cálice do sofrimento, pois, mediante essa experiência, a salvação seria oferecida ao mundo. Deus não obedeceu Jesus, porque a morte dele era necessária para a minha vida, para a sua vida. Nas dificuldades, é motivador ter amigos nos apoiando. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quem é aquele que me fortalece? Jesus! Mas, às vezes, nos esquecemos do verso seguinte: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Filipenses 4:14. Era isso que Jesus desejava no Getsemane. Ele queria que Deus o protegesse. 3 vezes ele foi buscar conforto dos discípulos e 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele e enfrentarem a provação. Ele estava pronto, mas os discípulos não. Jesus falou: meninos, vocês não podem velar comigo nem uma hora sequer. E ele nem estava dizendo a todos. Todos tinham ficado lá embaixo. E só 2 ou 3 tinham subido. Acho que Pedro, Felipe e João. Ou Pedro, André e João. Mas mesmo esses dormiram. E o texto diz que eles estavam dormindo de cansado. Quarta-feira, deixando tudo para fugir de Jesus. Leia Marcos 13, Marcos 14, 43 a 52. O que aconteceu nessa passagem que foi tão crucial para o plano da salvação? Vamos ler, hoje eu vou procurar porque eu achei muito importante essa passagem, tá bom? Marcos 13, vamos perder um minutinho, mas vale a pena. Marcos 14, aliás. Marcos 14, 43 a 52. Marcos 14, achei. Marcos 43, cadê? Tá aqui. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que eram dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E esse sumo sacerdote era Pedro, e o funcionário que teve a orelha cortada chamava Malco. João que fala isso. E respondendo Jesus disse: saíste com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, inclusive Pedro. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, saiu nu. Eu li um pouquinho a mais porque eu achei interessante essa menção aqui, né? Do menino que estava ali acompanhando e aí saiu nu. Será que ele saiu nu porque ficou pelado ou saiu nu
sem o lençol, mas estava de short e camiseta, não sei. É chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregado aos seus inimigos. Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. Ellen White, a escritora adventista, diz: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esse se transformou na grande motivação da sua vida. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo, tornando-se escravo de um vício, entregou-o a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado, o desejado de todas as nações. 2021, página 573, Casa Publicadora Brasileira. A traição é em si deploradora. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores. Mateus 27, 3 a 7. Mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível, porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele foi traíra. Ele deu instruções à multidão de que o homem a quem beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder sua astúcia de Jesus e dos outros discípulos, mas isso não foi possível. Sabe, o nosso inimigo não pode nos trair. Só amigos podem trair. Isso é doído, porque Judas era amigo de Jesus. Jesus falou: amigo, a que viestes? Mas o amigo o traiu com um beijo na face. Com um beijo na face, alguém o traiu e pro Calvário seguiu. Esqueci a música. Ainda bem, porque é complicado, né? O caos irrompeu quando a multidão prendeu Jesus. Pedro desembainhou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por fazerem em segredo o que tiveram medo de fazer abertamente, quando ele ensinava no templo. Mas Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Escrituras. Trata-se de outro sinal dessa trama dupla que permeia a narrativa da paixão. A vontade de Deus estava se cumprindo, enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância e acabando por se meter em problemas. Ele fugiu, mas não fugiu totalmente. Ele fugiu só para se cumprir a profecia, não sei. Isso é o que estou falando. No entanto, Marcos 14, 51 e 52 fala de um jovem. Ainda bem que eu já li essa passagem aí. Eu achei engraçado, porque o jovem estava nu, só com uma toalha, só com um lençol. Será que ele estava nu em pelo? Ou ele estava só de short, de calção, estava só de cinto e estava com o lençol porque estava meio frio? Não sei. Ainda bem que o autor comentou também, não é? Nós já lemos, graças a Deus. Ela fala de um jovem que seguia Jesus, um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que esse jovem... Olha aqui... Talvez esse Marcos seja ele, o escritor desse livro. Ele falou, mas estava com vergonha. É verdade, pode ser esse Marcos mesmo. Será que foi você, Marcos? Por que você não contou para nós? Eu também fugi. Eu estava com um lençol assim, ó, para me proteger do frio e saí correndo nu. Será que era nu em pelo? Ou será que era nu é o modo de dizer que ele... Por exemplo, eu tô nu, eu tô de short. Mas eu tô vestido, tô de camiseta.
Só que se eu fosse para a igreja, seria considerado nu. Entende? Mas como eu estou aqui, domingão, na praça, falando para você da escritura, eu estou de boné, irreverente, estou de short, de camiseta. Será que é essa nudez que ele estava falando? Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é improvável. Por que é improvável? Não sei. É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. Engraçado esse trocadilho, né? Em vez de ele deixar tudo para fugir de Jesus, para seguir Jesus, o Marcos aqui, que talvez seja o escritor do livro de Marcos, que nós estamos estudando agora, deixou tudo para fugir de Jesus. Ser escravo de apenas ser escravo de apenas um defeito de caráter levou Judas a trair Jesus. Isso foi terrível. O que isso deve nos dizer sobre odiar o pecado e pela graça de Deus vencê-lo? Bom dia, minha irmã, vá com Deus. Estou estudando a Bíblia aqui. Amém. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Eu estudo todos os livros da Bíblia. Deus já deu a graça de comentar a mais da metade. Vai com Deus. Então, Judas caiu porque ele se apegou a Mamon, se apegou ao dinheiro. E muitas vezes nós, na vida moderna, estamos nos apegando ao dinheiro, à idolatria, à família. E aqui, o autor, ele pondera. Será que nós estamos apegados a alguma coisa? Ao dinheiro como Judas? A vaidade como Herodes era muito vaidoso. A família, como aqueles que falaram, deixa eu me despedir da minha família. Não sei, fica você pensando aí, tá bom? Quinta-feira, já estamos chegando no final. Quem é você? É o título da lição. Leia Marcos 14, 60 a 72. Como Jesus reagiu a esses acontecimentos e como Pedro reagiu, que lições podemos aprender com essas diferenças? Dá uma pausa, leia aí e depois a gente comenta, tá bom? Marcos 14, 53 a 59 descreve Jesus sendo levado ao Sinédrio. A primeira parte do julgamento foi um exercício de frustração. Repetidas vezes, os líderes tentaram fazer com que sua acusação contra Jesus fosse validada. O escritor do Evangelho, Marcos, observa que o testemunho era falso e que os relatos das testemunhas não concordavam entre si. Eles não tinham nexo, não faziam sentido. O sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio ele não o repreendeu, mas então o sumo sacerdote o colocou sob juramento, Mateus 26, 63, e perguntou se ele era o Elias, o Messias. Eu te conjuro que digas, és tu o Messias? Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel 7, 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, que odiosamente rasgou as suas vestes e clamou pela condenação de Jesus. O que o concílio autorizou, e Jesus foi condenado imediatamente. Só tinha um porém: eles não podiam condenar ninguém à morte. Eles humilharam Jesus, cuspiram em Jesus, então vendaram seu rosto, bateram nele e pediram: profetiza, quem é que está te batendo, Jesus? Covardes. Isso é comentário meu, não do autor, tá?
Ele não falou isso. Agora, eles conseguiram a condenação do Sinédrio. Agora eles vão ao tribunal romano tentar conseguir a condenação de Pilatos. Enquanto Jesus, dentro da casa do sumo sacerdote, era julgado e dava um testemunho fiel, Pedro no pátio mentia. Jesus estava lá sendo fiel, sendo açoitado, sendo batido. E Pedro estava lá fora mentindo. Essa é a sexta e última história em formato sanduíche. Em Marcos, e nesse texto, a ironia é acentuada. É irônico. Dois personagens paralelos, Jesus e Pedro, realizaram ações opostas. Jesus deu um testemunho fiel, Pedro um testemunho falso. 3 vezes Pedro foi abordado por um servo ou por espectadores e 3 vezes negou sua ligação com Jesus, chegando a amaldiçoar e a jurar. Você já negou a Jesus alguma vez? Se não com palavras, em ações. Você tem negado Jesus ao se negar a ajudar um pobre. Você tem negado Jesus ao calar contra a verdade quando alguém está sendo julgado impunemente. Você também é responsável por esse sangue. Cuidado, não negue, jamais negue a Jesus, jamais negue a Jesus. Nesse momento que ele negou pela 3ª vez, um galo cantou pela 2ª vez. E Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus. Graças a Deus que ele se lembrou, senão ele ia ficar empedernido, ia perder o céu como Judas perdeu. Quando ele viu isso, quando ele se lembrou de Jesus falando que ele o negaria, Pedro chorou amargamente. Ele desmoronou e chorou. Aqui está a ironia. No fim do seu julgamento, Jesus foi vendado, espancado e ordenado a profetizar. O objetivo era zombar dele, pois não conseguia ver quem o havia golpeado. Essa é a ironia. Jesus profetizou sobre Pedro. Jesus profetizou sobre Pedro. No entanto, no exato momento em que fazia isso, Pedro estava negando Jesus no pátio, abaixo cumprido uma de suas profecias. Consequentemente, ao negar Jesus, Pedro mostrou que Jesus é o Messias. Amém? Será que deu bal aqui na minha ligação? Ficou tudo escuro? Será que acabou a memória, Senhor? Não tem problema, depois eu faço outro vídeo. O que você diria a alguém que, embora queira seguir Jesus, às vezes não consegue fazê-lo? Quem já não deixou de seguir Jesus e as orientações de suas palavras? Não é? A gente pode cometer, às vezes, erros. Tem pessoas que têm dificuldade em obedecer o sábado e negam a Jesus, às vezes até sem querer.